jantar num restaurante sofisticado, sem nenhum preconceito, porque tem gente da esquerda, eu não vou lá porque aquilo lá é do outro lado. Não era, ia lá e tinha a dor. E era amável, não só com as crianças, como os adultos, quer dizer, de tal maneira que eu tinha uma sogra que era muito assim, achando que o comunismo nos tinha tornado delinquente. Ela adorava o Apolônio, dizia assim, esse é do bem. Ele conseguia transmitir isso. É bom contar essas coisas porque o cotidiano do Apolônio, a figura humana é muito importante. Você traduziu bem, era do bem. As outras coisas, a participação dele política está nos históricos, está tudo, embora a mocidade brasileira não conheça esse papel, quer dizer, poucos revolucionários do Brasil tiveram a trajetória do Apolônio. Poucos revolucionários participaram em toda a época, em todas as frentes, consequente contra a opressão e contra a intolerância. E nenhuma vez se torna amargo, quer dizer. É uma revolução sem intolerância, sem amargura, que aponta também para uma nova convivência da sociedade, para um homem novo, que é desprovido de preconceito, que é amplo e que quer a justiça e a igualdade. Muito bem. Eu falo aqui com o Raul, que é filho de Apolônio de Carvalho, militante político, e também com o médico Aytan, esse pai que teve a oportunidade, teve o privilégio de ter militado com Aytan, com Apolônio de Carvalho, dentro do Partido Comunista Brasileiro. Eu vou então agora fazer um breve intervalo, até porque eu vou convidar um outro parceiro de lutas também da história de Apolônio de Carvalho, que é o Alípio Freire, né? Agradecer muito a experiência que traz aqui para a gente o nosso querido companheiro Aytan. Obrigado, Aytan. Vamos para o intervalo então. Voltamos aqui com o nosso Sala de Visitas, nesse segundo bloco, que falamos hoje de Apolônio de Carvalho, um brasileiro como poucos, que nasceu em Corumbá, Mato Grosso do Sul, em 9 de 2 de 1912, portanto, teria completado 100 anos de vida no último dia 9, e faleceu no dia 23 de 9 de 2005, no Rio de Janeiro. Apolônio de Carvalho, conhecido como um herói das três pátrias. Lutou aqui no Brasil em 35, lutou em 64, pós-64, mas nos momentos em que foi expulso daqui, foi para a Espanha, não se contentou em ser um clandestino e foi lutar junto à resistência contra o fascismo de Franco, depois foi para a França, lutou junto com a resistência francesa quando a França foi invadida por Hitler na Segunda Guerra Mundial, e depois volta ao Brasil para fundar o Partido dos Trabalhadores. Então, um homem que tem uma história de vida exemplar e, como já foi dito aqui pelo nosso convidado Aytan, não só como militante política, mas como homem, como pai de família, também testemunhado pelo seu filho, Raul de Carvalho, que veio aqui hoje também nos contar dessa experiência do que é ser filho de Apolônio de Carvalho. Nós agora temos no nosso segundo bloco a presença de Alípio Freire, que é jornalista, escritor, ativista em direitos humanos, militante político, que vai falar para a gente também como foi a sua experiência de ter militado com Apolônio de Carvalho. Mas antes eu queria que o Raul falasse para nós aqui, Alípio, da história, porque agora a sua mãe, né, prepara um documentário, um livro sobre essa história de vida. E eu queria que ele falasse um pouco também sobre essa mulher maravilhosa que poucos conhecem, né, a dona René, falasse um pouco sobre ela e como é que está sendo pensado esse livro nesse momento em que Apolônio comemoraria 100 anos de vida. O Aytan lembrou que o Apolônio gostava de rosas, né? Na realidade, a Renê tem um xodó pelo Alípio aqui, porque o Alípio sempre que passa pela casa dela traz um buquê lindo de rosas vermelhas. Então, relembra essa característica do velho, e a Renê mantém
na casa dela, lá do retrato do Apolônio, uma rosa vermelha que ela troca todos os dias, porque de fato ele tinha um prazer muito grande com essas coisas bonitas. Ele era um romântico, né? Mas a minha mãe, a Renê, e o Apolônio viveram juntos 60 anos. Ou seja, minha mãe devia ter uns 17 anos quando conheceu ele. E já era ativista política também. E conheceu ele na Resistência, justamente, né? Se conheceram como militantes da Resistência, se juntaram e passaram a vida toda militando juntos, né? Então eles têm toda uma trajetória em comum e ela sempre foi uma militante igual a ele, ou seja, era uma vida de iguais, de dois militantes revolucionários que desenvolviam suas tarefas e eram um casal e tinham uma família, né? Então a Renê, o Apolônio, ele escreveu um livro, Vale a Pena Sonhar, né, em que ele fala da trajetória da vida dele, conta as experiências dele, etc. E as pessoas começaram a insistir que a Renê também contasse, porque às vezes não há muitos depoimentos sobre as mulheres que viveram esse período, né? Ou seja, se fala muito no Partido Comunista, se fala nos dirigentes do Partido Comunista, mas como é que eram as famílias desses dirigentes, como é que eram as mulheres desses dirigentes, né? Então, houve uma insistência grande e ela acabou fazendo uma série de depoimentos que foram transformados num livro com o apoio de uma historiadora, Marli, e apoio de outras pessoas. E esse livro acabou de ser publicado pela Fundação Perseu Abramo. É uma Vida de Lutas que chama esse livro. É um livro que está muito bonito, tem uma capa muito bonita de um companheiro nosso, Sérgio Sister, tem uma introdução do Lula. E desse livro ela conta uma série de histórias e faz toda uma análise, porque na realidade eles se encontraram, mas se o Apolônio se tornou comunista, ele se tornou comunista em função de uma trajetória que ele teve da família dele. O pai dele era um militar positivista, nacionalista, foi cadete de Benjamin Constant. Então vinha uma tradição da família e juntamente com... Parece que a mãe dele que o aconselhou a seguir a carreira militar também, a sua avó. Ele queria ser médico, mas como era uma família muito grande, não havia recursos, para ele sobraria ou ser padre ou ser militar. Mas das duas ele preferiu ser militar, né? Mas ele mesmo queria ser, era médico, né? Então ele fez a carreira militar, mas eu perdi agora o embalo do raciocínio. Do livro. Mas então, ele teve a trajetória dele em função de uma organização familiar específica dele e do movimento que existia naquela época, né? Então ele se organizou aí. E a Renê também se tornou comunista, mas através de um movimento muito diferente. Ou seja, o meu avô materno era comunista, uma parte grande da minha família na França era comunista, e se tornou comunista em função de todo o movimento que houve no momento da classe operária na França, a Frente Popular, a luta contra a direita, a luta contra o nazismo. Então, são duas vertentes que se encontraram, né? E então o livro dela é muito interessante porque ela recupera essa parte, né? Então fica interessante fazer um confronto, porque os dois têm um caminho familiar e social que fazem com que eles se encontrem na resistência francesa e depois tenham vindo para cá. Qual o título do livro? É Uma Vida de Lutas. Uma Vida de Lutas. Da Perseu Abramo. Ótimo. Bom, eu vou pedir então para o Alípio contar um pouco da experiência de ter vivido ao lado desse grande combatente. Bem, eu achei ótima essa fala sobre a Renê, porque o Apolônio não permitiria que a gente falasse dele e não falasse da Renê, né? Foi o que eu aprendi no primeiro dia que eu o conheci no Sindicato dos Jornalistas, quando ele já voltava do exílio. Eles já voltavam do exílio. Eu conheci o Apolônio, eu tinha 35 anos e ele tinha a idade que eu tenho hoje, né? E eu já conhecia algumas coisas sobre ele, não só pela história geral do Brasil, por uma matéria que saiu nos 50 anos da Revolução Russa no Jornal do Brasil, sobre o PCBR, né, que é o partido que ele fundou junto com outros companheiros, mas também através do Jacó Gorender, do Aitan e de vários companheiros do PCBR com os quais eu estive preso aqui em São Paulo.
apesar de eu já esperar uma pessoa muito especial, ele surpreendeu para mais ainda, né? Ele era uma figura de uma gentileza, de uma atenção, sem perder com isso a firmeza das suas posições, que era admirável. Um pouco do que já falaram aqui o Aytan e o Raul. A amizade foi simples e foi fácil. Com o começo do PT, né, com a fundação do PT, nós nos reencontramos entre 79, quando eles chegam, 79 e 80, depois da anistia. E a fundação nos encontramos algumas vezes e depois no PT começamos a nos encontrar mais. Eu queria chamar a atenção por uma coisa que eu acho que é fundamental em homens como Apolônio. Que nós falamos muito em democracia e em redemocratização no Brasil. E realmente foi importantíssimo, uma conquista imensa. Mas o Apolônio foi daqueles homens que desde sempre, e até a sua morte, lutou pela democracia, pela liberdade, mas sem perder de vista que se não houver igualdade nesses momentos, nessas organizações democráticas e de liberdade, nós estaremos sempre a democracia e a igualdade do mais forte explorar e oprimir o mais fraco. Então, o muito importante nessa luta do Apolônio, foi luta de vários da geração dele, aos quais eu tenho o maior respeito e carinho, né, especialmente por ele, né, e que é essa luta da busca da igualdade entre os homens. Isso é fundamental, né? E esse empenho dele, que lutou em 3 países por isso, né? Eu acho que esse é o exemplo maior que a gente tem que ter do Apolônio, além a famosa frase do Guevara, né? Endurecer sem perder a ternura jamais. Eu acho que o Apolônio encarnou isso a vida inteira. Eu acho que das figuras que eu conheço da geração dele, é quem melhor encarnou essa ideia e que é fundamental para todo mundo. Nós não vamos mudar o mundo sem nos endurecermos para poder enfrentar os problemas, mas sem ternura não dá para fazer nada, né, meu? Ninguém. Não, você vai criar um hospício. Né? Olha, eu quero, até porque tem uma agenda preparada que consta, inclusive, de um ato na Assembleia Legislativa, nós não vamos fazer aqui na Câmara Municipal algo parecido, mas eu quero já me comprometer e quero pedir ao Raul que interceda junto a Renê, que nós queremos que ela venha à Câmara Municipal num evento para primeiro contar a história desse livro e dar a oportunidade da gente também fazer o lançamento desse livro aqui na Câmara Municipal. Nós sabemos que tem toda uma agenda montada, eu até gostaria que você divulgasse aqui, né, para que todos conhecessem e soubessem da possibilidade que tem de conhecer essa história tão bonita. Então eu queria que você contasse um pouco como é que está a agenda, eu sei que já teve o lançamento em Brasília, né, e o que mais falta acontecer ainda, né, do que está programado. Bom, na sexta-feira passada, teve, na festa de 32 anos do PT, teve uma comemoração muito bonita do centenário do Apolônio, e o livro da Renê foi lançado lá também, junto com uma exposição sobre a vida do Apolônio. Agora nós temos programados aqui para o dia 31 de março, na Pinacoteca. Que dia, hein? Exatamente, um sábado, 31 de março, né? No Memorial da Resistência. Vai ter uma exposição. O Memorial da Resistência fica aqui na Praça da Luz, na Estação da Luz, né? Um espaço muito bonito. O antigo DOPS. Né? Então vai ter uma exposição muito bonita lá da Estela Grisotti e do Rudibon, e vai ter o lançamento do livro e vai ter uma sessão do Sábado Resistente, que é uma reunião que os antigos militantes e resistentes fazem em lembrança do movimento e da situação hoje no Brasil, né? E no dia 2 vai ter uma sessão solene na Câmara dos Deputados Estaduais, Assembleia Legislativa, e que então também vai ser discutida, vai ser apresentada e vai ser homenageado o Apolônio. E tem outras programações, mas que ainda estão em processo de... Nós estamos caminhando para o final, gente. Seria que teríamos assunto para mais
algum tempo de conversa e ouvir essas experiências